Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal. Bom, a fase final das semifinais da Copa Libertadores começa hoje, né? Hoje teremos aí um dos jogos mais aguardados aí, da semana, né? Que é Racing e Flamengo. E amanhã teremos aí a chance de Palmeiras fazer um milagre, né? Que é aí contra a LDU a gente tem que descontar uma grande vantagem de 3-0. A gente tem que reverter essa vantagem, pelo menos reverter para ir para os pênaltis, ou aí vencer por um placar de 4-0 para poder se classificar diretamente para a final. E eu vou comentar aqui, rapaziada, sobre esses confrontos, cara, que eu acompanho muito programas de televisão, não só de televisão, mas como também na mídia e tal, como no YouTube, né? Eu acompanho o Jogo Aberto, eu acompanho o Pauta Livre, né? Lá no canal do Boca. E, cara, tem gente falando aí que a missão do Palmeiras é mais fácil do que a LDU. Tá ligado? Tem gente que tá falando isso. Perdão, eu falei LDU? Não, mentira. Tem gente que tá falando que a missão do Palmeiras é mais fácil do que a do Flamengo. A do Flamengo é mais difícil do que a do Palmeiras. Cara, eu discordo completamente disso. Eu discordo completamente disso, rapaziada. Por quê? O Flamengo ganhou a ida por 1-0. O Palmeiras perdeu a ida por 3. Eu entendo até que quem defende essa ideia de que a missão do Flamengo é mais difícil do que a do Palmeiras, porque o Flamengo vai decidir lá no El Cilindro, lá no estádio do Racing, lá na Argentina, né, com a vantagem apenas de 1-0. Palmeiras vai pegar uma LDU que não é um time brilhante, é um time arrumado, mas não é um time brilhante, tem uma desvantagem de 3-0, mas vai decidir no Allianz. Eu entendo o argumento, mas, cara, eu não acho fácil. Eu não acho a missão do Palmeiras mais fácil do que a do Flamengo, não. Tá? Inclusive, muita gente, rapaziada, de verdade mesmo, tá subestimando o Flamengo. Porque eu vejo pessoas aí falando que o Flamengo não vai passar do Racing hoje. Tem essa possibilidade, porque o Racing é uma grande equipe, o Racing é uma equipe chata, é difícil jogar contra argentinos. Imagine jogar contra argentinos lá na Argentina, né? Esse caso é o Racing, que na minha opinião tem muito mais time que o River Plate, né? Mas estão subestimando o Flamengo, rapaziada. E não é aqui defendendo o Flamengo, nossa, o Flamengo, não é isso. Estão subestimando a equipe do Flamengo. Porque, na minha visão, na minha opinião, o Flamengo tem totais condições de passar pela equipe do Racing. Vencer aí já é outra história. Mas se classificar dentro do Racing, eu acho que o Flamengo tem totais condições. A equipe do Flamengo é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada. A do Racing também, principalmente jogando nos seus domínios. Mas eu acho que estão subestimando a equipe do Flamengo, né? Falando que o Racing vai passar, o Racing vai ganhar de 2-0, o Flamengo vai ter reação. Calma aí, rapaziada, é o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Tá? Então, na minha visão, eu acho que hoje o Flamengo passa. Por mais que eu não quisesse que o Flamengo passasse. Pra mim, na minha opinião, seria mais acessível a final contra o Racing do que contra o Flamengo. Já imaginou para nós palmeirenses? O Flamengo cai hoje e o Palmeiras consegue um milagre, passa da LDU e pega o Racing na final? Olha o quão grande o Palmeiras chega na final. Olha o quão grande o Palmeiras chega na final. Tá ligado? Então, assim, eu acho que a equipe do Flamengo pode conseguir a classificação e eu acho que vai conseguir a classificação hoje. Né? Por mais que eu não queira. Porque o Flamengo seria eliminado, a gente vai ter aquele leve alívio, né? Aquele grande alívio de que, nossa, não vai ter nenhum clube brasileiro que vai conquistar o Tetra primeiro, além do Palmeiras, a não ser o Palmeiras. O Palmeiras ele vai se sentir aliviado. Poxa, o Flamengo caiu aqui, agora ainda bem que não vai ter um brasileiro Tetra da Libertadores primeiro que nós. Né? Então agora a gente vai ter a chance de passar da LDU e conseguir esse tetra primeiro. Então assim, vai ser uma sensação de alívio. E eu tô torcendo para que isso aconteça. Tá? Eu vou secar o Flamengo hoje. Você não acha que eu vou secar o Flamengo hoje? Eu vou secar o Flamengo hoje. Mas eu acho que o Flamengo tem totais condições de passar do Racing sim. Tá? Agora vamos ver a estratégia que o Felipe Luiz ele vai adotar.
para a equipe rubro-negra, né? Se vai jogar de uma maneira defensiva, se vai jogar de uma maneira mais conservada. Eu acho que se o Flamengo jogar assim, pode tomar um gol e tal. Mas, cara, é Flamengo, cara. É Flamengo, é o melhor elenco da América do Sul. Eu acho que passa. Por mais que hoje eu esteja secando. Tá? Muita gente falou, 2x0 pro Racing. Que aconteça 2x0 pro Racing. Espero que aconteça. Eu vou secar o Flamengo. Eu vou secar o Flamengo. A missão dos caras é fácil? Não, é difícil. Saiu com a vantagem de 1x0 aqui. Saiu com a vantagem de 1x0. Vai pra Argentina. Vai ser fácil segurar os caras? Não. Foi difícil segurar o Estudiantes, que é a equipe que tecnicamente é pior do que o do Racing. Do que a do Racing. Então, assim, o Flamengo tem possibilidade de ser eliminado hoje? Claro que tem. Claro que tem. Assim como o Palmeiras tem possibilidade de ser eliminado na quinta-feira. Mas eu acho que estão subestimando muito o Flamengo, né? Estão colocando ali o Flamengo como se fosse uma equipe qualquer. O Flamengo não é uma equipe qualquer, né? Eu acho que o Flamengo passa. Estarei secando, vou torcer para que isso não aconteça, tá? Mas eu acho que pelo menos o empatezinho o Flamengo ele consegue, né? Mas aí vai ter que saber jogar, né? Vai ter que saber jogar, né? Que não foi o caso do último confronto com o Estudiantes. O Flamengo não soube jogar, não soube criar, não soube aproveitar as suas chances, né? Tomou o segundo gol, ainda bem que estava anulado, estava impedido, né? O jogador do Estudiantes, senão poderia ter sido eliminado ali. Mas eu acho que o Flamengo tem sim grandes chances de passar hoje, tá? Vou torcer para que isso não aconteça. Já o Palmeiras na quinta-feira tem uma missão muito difícil, né? Que é reverter 3 gols. E aí eu vou voltar a falar aqui o que eu falei no início desse vídeo. Muita gente falou que a missão do Palmeiras ela é muito mais fácil, ela é menos difícil do que a missão do Flamengo, porque o Flamengo levou 1x0 para a Medianeira, né? Acho que é assim que se pronuncia, a Medianeira. Apenas 1x0 a vantagem. Já o Palmeiras tomou 3 na altitude, porém pega a LDU em casa no Allianz Parque e pode fazer uma goleada. Cara, eu não concordo com isso, mas é viável que isso aconteça. E eu até entendo quem defende isso. Mas, cara, pro Palmeiras ele classificar a LDU, eu sei que a LDU não é um bicho de sete cabeças, tá? É um time arrumadinho, mas não é isso tudo, tá? Mas o Palmeiras ele tem que fazer aquele jogo de erro zero para poder passar o carro da LDU. Inclusive, eu acredito que o Palmeiras ele possa reverter esse placar logo no primeiro tempo, se saber jogar, se saber criar e se saber lidar com a partida, porque vai ter jogador da LDU caindo, vai ter juiz picando o jogo, picotando o jogo ali o tempo inteiro, que é o Vilmar Rodan, né, que é o árbitro da partida de quinta-feira. E vai ter tudo isso, vai ter catimba, vai ter jogador da LDU no chão. Então o Palmeiras ele tem que se estabilizar emocionalmente, tá? E melhorar o seu poderio ofensivo e também o seu poderio defensivo, tá? Deixar a baliza zero em prática, coisa que era o ponto forte do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Que acabou perdendo nesses últimos jogos, né? A gente teve ali uma baliza zero contra o Cruzeiro, né? O jogo foi 0x0, mas antes disso Palmeiras era 5 jogos e 10 gols sofridos. Então o Abel ele tem que estabilizar a defesa também, claro, o seu meio campo, né? Hoje no futebol atual o meio campo ganha o jogo. Se você tiver um meio campo bem estável, você tem grandes chances aí de ganhar o jogo. O Allianz ele tem que se transformar em um ambiente hostil, né? Espero que isso aconteça. Mas eu entendo muito bem quem acha que a missão do Palmeiras é mais fácil do que a do Flamengo. Não é, na minha opinião. O Flamengo leva vantagem de 1x0. A LDU leva vantagem de 3x0 pro Allianz. Se a LDU ganhasse de 1x0 apenas, aí sim eu falaria. Não, realmente, a missão do Palmeiras ela é mais fácil do que a do Flamengo. Porque o Flamengo leva 1x0, mas leva para a Argentina. O Palmeiras tomou de 1x0, mas vai decidir no Allianz Parque. Aí eu entenderia, mas é uma vantagem de 3x0, tá? Então assim, eu acho a missão do Palmeiras muito mais difícil do que a missão do Flamengo. Aí a gente vai ver hoje o que é que vai dar aí o primeiro jogo da semifinal entre Racing e Flamengo. Vou secar, mas rapaziada, não dá para subestimar um time como o Flamengo, tá? Assim, eu sou um secador, vou secar hoje, mas não dá para subestimar um time, uma equipe qualificada como a equipe do Flamengo.
Tá? Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Tamo junto, rapaziada, valeu e fui!